Doutor Cristiano, na última segunda-feira, o Portal Onda Sul fez uma pesquisa nos postos de combustíveis aqui de Carmo do Rio Claro e a gente pôde verificar que o preço ainda não está de acordo com o decreto que foi decretado aí pelo Romeu Zema na última sexta-feira. E teve uma repercussão em toda a região, teve aqui em Carmo do Rio Claro, e a população gostaria de um esclarecimento em relação de como que fica essa situação aqui em Carmo do Rio Claro. A população tem testemunhado um esforço conjunto de governo federal e governo estadual no sentido de providenciar uma redução tributária que venha a trazer uma diminuição nos preços, tanto de energia elétrica como de combustíveis, né? O Ministério Público, através do PROCON estadual, também trata de acompanhar questões como essa. Especificamente no caso de combustíveis, nós do PROCON estadual temos acompanhado, através de fiscalizações, a questão da qualidade, a questão do cumprimento das normas da Agência Nacional do Petróleo para a revenda varejista de combustível e também a questão da quantidade, ou seja, se o combustível apresenta vícios de quantidade na entrega do combustível feita ao consumidor. Por exemplo, em Carmo do Rio Claro, nós constatamos duas situações, através dos agentes fiscais do PROCON estadual, onde 2 postos de combustíveis estavam entregando menos combustível do que a bomba registrava nos tanques dos veículos. Isso já foi objeto de autuação. A questão dos preços, ela era inerente ao livre mercado, não é? A Petrobras, quando fixa o seu referencial de preço para os seus afiliados, não quer dizer necessariamente que somente a Petrobras vai seguir ou vai deixar de seguir. Isso também acompanha uma lógica de mercado, não é? A grande questão é por que conjuntamente os postos de combustíveis estão ou não praticando preços iguais. A questão do conjuntamente é importante, porque quando conjuntamente postos praticam preços iguais ou bastante assemelhados num ambiente de mercado que poderiam ser mais reduzidos, isso desperta a atenção do Ministério Público para investigar eventual cartelização. A cartelização, sim, é uma questão que traz um grande prejuízo, na medida em que pode dar a entender num eventual ambiente onde são combinadas as práticas de preços mais elevados, onde todos ganham e o consumidor é prejudicado. Não estou dizendo que essa prática foi verificada, mas na hipótese em que você nos trouxe, de que a região apresenta preços mais baixos, mais vantajosos para o consumidor, e aqui ainda não, é uma hipótese que, eventualmente, se o PROCON municipal também fizer um apanhado desses preços, um acompanhamento desses preços, eventualmente nós podemos instaurar uma investigação a respeito. E quais são as recomendações em relação ao consumidor quando se deparar com uma situação dessa, doutor? O consumidor pode e deve recorrer ao PROCON municipal para apresentar lá as suas demandas, as suas provas, e o PROCON municipal tem a obrigação de percorrer esses estabelecimentos e se inteirar. Primeiro, qual é o preço de entrada? Segundo, qual é o custeio desse estabelecimento? E terceiro, qual é a margem que está trabalhando para ter esse combustível, não é? Se nós temos na região, que vive sob a égide da mesma incidência tributária, preços bastante diferentes, temos que saber por que os preços não estão tão vantajosos também em Carmo do Rio Claro. Isso é uma missão que o Ministério Público pode empreender assim que o PROCON municipal nos remeta os dados que dispõe sobre o acompanhamento desses preços. Doutor, uma reclamação da população é que quando a gasolina vai elevar o seu preço, de imediato os postos de combustíveis já eleva o valor da gasolina. E quando é para baixar, tem a questão de cargas antigas, de depósitos. Como que fica essa situação na atuação do Ministério Público? Isso também é uma questão que pode ser considerada se eventualmente houver a instauração de um procedimento voltado a essa elucidação. Nós vamos aguardar o PROCON municipal, então, vamos fazer contato para trocarmos as informações que dispomos e, a partir daí, se necessário for, nós vamos apurar se há ou não ajuste para a prática de preços assemelhados. Só mais uma questão que eu gostaria que você esclarecesse para a população de Carmo do Rio Claro, em relação ao PROCON municipal. Haja vista que o PROCON ele age de acordo, segundo informações, que tem que levar
uma nota fiscal para estar abrindo uma reclamação. No caso, você mencionou anteriormente que é obrigação do PROCON. Então, esta questão, primeiramente, vem o PROCON. O PROCON, ele é um órgão, como o próprio nome diz, ele é uma Procuradoria de Defesa do Consumidor. O PROCON é dotado de instrumental de trabalho, de poderes próprios, que o próprio regulamento do Código de Defesa do Consumidor prevê. Não é? O PROCON municipal ele é instalado e funciona, não é apenas para ouvir um, ouvir outro e não resolver absolutamente nada. O PROCON ele tem que ter resolutividade. O PROCON pode percorrer os postos, pode planilhar os preços, pode acompanhar a evolução dos preços, deve pedir aos estabelecimentos que forneça o seu preço de compra, avaliar o preço de venda, avaliar a margem com que se está vendendo, porque o PROCON municipal ele tem que dar satisfação à população. O PROCON estadual, do qual o Ministério Público cuida, ele lida com as práticas infrativas às disposições do Código de Defesa do Consumidor e a defesa coletiva. Toda defesa individual, todo aquele que individualmente se sentir prejudicado pode e deve procurar o PROCON municipal e o PROCON municipal tem que corresponder. Doutor, e de hoje, a partir de hoje, que já está sendo feita, aliás, tomando as providências em relação aos preços, qual que é o tempo determinado para estar diminuindo os preços nas bombas? Isso eu não consigo responder nesse momento, né? Até porque isso demanda, pelo PROCON municipal, volto a insistir, que se avalie as notas de entrada, que se avaliem as revendas e, principalmente, possa informar ao cidadão se esse preço que está sendo praticado hoje, ele tem algum respaldo diante das diminuições tributárias que impactaram os preços na região. Não é? A partir daí, sim, nós teríamos condições de responder a outras questões.